Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Silva e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estamos aqui neste canal para dar continuidade ao pequeno estudo do Evangelho que é sempre feito aos domingos às 18 horas. Hoje continuaremos abordando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, nossos guias espirituais, que nós possamos, Pai, refletir sobre esse texto, sobre esse item do Evangelho, para que possamos alterar o nosso pensamento e o nosso entendimento e por aí poderemos alterar os nossos atos. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá? Esse capítulo merece reflexões profundas. As nossas queridas Maiara e Rita Martins, nos domingos anteriores, abordaram as causas atuais das aflições, em que o homem dá causa. Mas, olhando ao nosso derredor, nos deparamos com os reveses da vida, os flagelos naturais. Isso é bem atual nos tempos de Covid, né? As enfermidades de nascença, as deformidades, uma criança com câncer e outras patologias que chocam a nossa sensibilidade. Tem pessoas que são boas em nosso conceito e aparentemente tudo dá errado por mais que se esforcem. No seio da nossa família também encontramos disparidade na aparentemente sorte. Para uns tudo dá certo, para outros tudo dá errado. E com a gente mesmo, com os nossos desejos, nossas aspirações, nosso mundo íntimo. Porém, quando nós deparamos com tais aflições, nós dispomos a pensar, a procurar respostas nas diversas religiões e sistemas filosóficos que possam explicar o que percebemos, o que acontece conosco, né? Parece que estamos entregues à sorte e ao azar. Será o meio social? Será a minha posição financeira? O meu gênero? A minha cor? A minha raça? Será que Deus joga dados? Será que Deus, ser perfeito e supremo, se esqueceu de nós? Será que Deus existe mesmo? Olha, se eu seguir determinada religião, procurando me esforçar para não infringir normas e diretrizes, porque sou acometido de doenças, reveses e obstáculos. Por que meus filhos sofrem? São problemas que nenhuma filosofia religiosa dá conta de resolver apropriadamente. Eu não sei se disse antes, mas esse tema pede a nossa reflexão e posicionamento. É a resposta que elaboramos quando o sofrimento bate à nossa porta, que nos direciona para o caminho a seguir, nesta e em outras reencarnações. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, no texto intitulado Resignação na Adversidade, encontraremos a seguinte citação: o sofrimento é uma lei em nosso mundo, em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem sofrido, o homem tem chorado. Prosseguindo em outro ponto, mesmo no meio da abundância, um sentimento de abatimento, uma vaga tristeza apodera-se às vezes das almas delicadas. Elas sentem que a felicidade é irrealizável aqui, que só aparece em fugitivos lampejos. Nós sabemos que é muito difícil durante uma aflição, uma tormenta momentânea ou permanente em nossas vidas, refletir sobre isso. Mas, tendo em vista o axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa,
tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Talvez a combinação malsã do nosso orgulho e o nosso egoísmo, que mora ainda dentro dos nossos corações, nos isola psiquicamente de tudo aquilo que nos pode levar à cura. Em sua mensagem, o Espiritismo é demasiado claro. Ao efeito precedendo a causa, sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. Então, o Espiritismo nos traz conhecimento da vida, da reencarnação, que aliás é a chave para entender as adversidades que nos acometem. Como diz Leon Denis ainda no mesmo texto, o conhecimento da vida futura, da sorte que aí nos espera, permite-nos medir as consequências dos nossos atos e sua influência sobre o nosso futuro. Pois para corrigir um defeito, por vezes são necessárias várias encarnações. Assim, aquele que sofre em sua alma e em seu corpo, aquele que a adversidade oprime, pode esperar e levantar seu olhar confiante para o céu, paga a sua dívida ao destino e conquista a liberdade. Nós sabemos que a morte não quita nossos débitos desta e das vidas passadas. Estamos sob o jugo das leis divinas em que pagaremos até o último centavo. Tudo se resgata e se expia. É que todo sofrimento, quando não é uma prova escolhida pelo próprio Espírito para mais rápido progredir, é fruto de erros praticados nesta ou em outra vida. Com o conhecimento das leis divinas reveladas pelo Espiritismo, temos a certeza da justiça de Deus, da paciência e resignação para aceitação, e transformaremos a nossa experiência presente em etapa de progresso espiritual. Para exemplificar, no livro de Bittencourt Sampaio, Jesus perante a Cristandade, ele nos fala que João Batista, segundo os dizeres de Jesus, em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mateus 11, versículo 11. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação no reino de Herodes, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve que passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, poderemos ver nesta decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Mas, como saber que a causa das nossas dores e sofrimentos está na vida presente ou nas vidas passadas? Será que ter tal conhecimento implicará em mudanças na nossa vida? Todos nós, em algum momento em nossas vidas, temos episódios de profunda dor, que pode ser física, pode ser moral, pode ser ambas, que não encontram explicações da origem da causa em nossa existência atual. Então podemos voltar os olhos para o passado. Lembram daquele irmão que obsediava Divaldo, no filme do Divaldo? Ele só parou quando descobriu que na existência atual Divaldo recebeu o espírito da sua mãe, que estava reencarnada em uma das crianças órfãs que ele acolhia. Aquele que está em sofrimento poderá dizer a última frase do item: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Mas o X da questão é procurar ter uma ação positiva frente a isso.
procurando agir contra os maus pensamentos e tendências que ainda estão em nosso espírito. Facilita muito quando a gente humildemente se coloca na condição de aluno, pois facilita o processo de aprendizado no seio da nossa consciência. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no texto Resignação na Adversidade, nos fala que a dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela não há cura possível. A ação da dor retira de nós o que é impuro e mau. Os apetites grosseiros, os vícios, desejos, faz eclodir em nós tesouros de piedade, de ternura, de afeição. Lerei então, para finalizar, o texto intitulado Lágrimas, do livro que está no livro Luz Imperecível, de Honório Abreu. Está organizado por Honório Abreu. Quem consegue visualizar com claridade a marca do progresso já pode depreender que as lágrimas, de acordo com a vibração que as emolduram, não apenas lavam o coração, descem pelo rosto limpando as marcas que o desfiguram, sugerindo ao espírito sofrido abrir-se para o sol e para a oportunidade de um novo dia. Ainda no texto, a observação mais ampliada da divindade não apenas favorece a identificação de recursos de reconforto, mas aponta com nitidez várias frentes de trabalho a aguardar a sensibilização do coração sofrido e embatido, para que as empreitadas de ação no bem, acionadas a partir de si mesmo, na extensão do amor. Leon Denis também faz um comentário muito apropriado sobre o trabalho. No texto, no capítulo 52, um trabalho, sobriedade e continência, que está no livro Depois da Morte. O Leon Denis nos fala que o trabalho é um grande consolador, é um lenitivo, ele é salutar, ele age contra as nossas tristezas, ele acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Ele diz ainda que no ardor moral, decepções, reveses que não encontram nenhum alívio. Não há vicissitude que resista à sua ação prolongada. Aquele que trabalha tem sempre um refúgio nas provações, tem sempre um amigo na aflição, não produz o desgosto da vida. Isso é muito importante refletir sobre isso, numa época em que as taxas de suicídio crescem assustadoramente pelo mundo. Mas vamos falar um pouquinho de Teresa d'Ávila, a nossa patronese, que escreveu o livro autobiográfico intitulado Livro da Vida, que são páginas introspectivas e testemunhais, escrito em plena maturidade, porque ela já se aproximava naquela época de 50 anos. A primeira redação desse livro, ele se deu no ano de 1562. Sua primeira publicação causou um impacto tão grande que seus examinadores pediram para que ela reescrevesse o texto. E assim nos chega o livro definitivo. Ela, nesse livro, ela consegue mesclar um pouco do relato confessional e a comunicação da vivência das suas experiências místicas. Na leitura atenta no capítulo 11, no item 17, nós encontramos os seguintes dizeres da nossa patronese: quem quiser adquirir liberdade de espírito e não andar sempre atribulado, deve começar por não se espantar com a cruz. Se o fizer, verá que o Senhor sempre ajuda a levá-la e viverá contente e tirando proveito de tudo. Olha que ensinamento. No capítulo, tem mais, no capítulo 26, do item 2, lá no final, ela diz o seguinte: em muitas delas ele me repreendia, o que faz ainda hoje quando eu tenho imperfeições e de uma maneira capaz de desfazer a alma.
Essas repressões, ao menos, trazem consigo a correção. Por sua majestade, como eu já disse, dá o conselho e o remédio. Ela está falando aí de Deus, está falando de Jesus. A Teresa ainda nos explica, tá, que a oração é o caminho primordial. E sobre isso nós destacamos no capítulo 7, item 10, quando ela explica por que passou o conhecimento da oração para o seu pai. Entre aspas, queria tanto a meu pai que desejei comunicar-lhe o tesouro que me parecia ter achado na oração. A meu ver, não existia maior nesta vida. E finalizamos, tá, que temos que ter em mente que a fala de Jesus sobre Marta e Maria, que o amai-vos e instruir-vos, o trabalho e oração de Teresa são como antolhos, tá, que nos forçam a olhar sempre para frente, para que a gente não olhe para os lados e distraímos e perdemos o nosso rumo, né? Então, meus irmãos, vamos para a oração final. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Teresa d'Ávila, ao Birajara e a Rafael, que possibilitam que nós meditemos a todo domingo, tá, sobre os dizeres do Evangelho segundo o Espiritismo, para que essas pequenas pílulas possam nos mudar paulatinamente, assim como os remédios homeopáticos. Se conosco, Jesus, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite.